Olá, que essa nossa conversa nos traga motivos de reflexão. Quero trazer aqui hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, a questão da reconciliação com os nossos adversários. Está lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26. Jesus diz o seguinte: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo, de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Jesus não está falando apenas com seus discípulos, seus seguidores do século I da era cristã, mas Jesus está se dirigindo a todos e todas, homens e mulheres, idosos e crianças, espíritos encarnados e desencarnados aqui no planeta Terra e no universo. Jesus fala das leis de Deus, leis que são universais, que serviram há 2000 anos atrás, servem hoje e servirão para todo o devir, para todo o sempre. Quando Jesus fala reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, com o adversário, e ele fala do juiz, ele fala do oficial, ele fala da prisão e da pena. E Jesus está falando de um sistema judiciário do nosso psiquismo, da nossa alma, um sistema judiciário do nosso espírito, do nosso eu. Jesus nos exorta a reconciliação. E reconciliação é fazer as pazes, é estar em paz com o nosso adversário. Quem são os maiores adversários de cada um de nós? Se a gente sai por aí pedindo para as pessoas fazerem uma listinha de quem são seus inimigos, de quem são os adversários, tem gente que com uma página vai ser muito papel. E tem gente que uma lista telefônica, para quem sabe o que é uma lista telefônica, que hoje em dia já não existe mais, aquele calhamaço, vai faltar folhas. Enfim, as pessoas sempre colocam do lado de fora, do lado externo, a desculpa, isso é, localizam o agressor, localizam o inimigo, localizam o adversário externo, quando na verdade os maiores adversários não estão aqui nem acolá, mas dentro do coração de cada um. Jesus que falou isso, quando ele disse que o reino dos céus não está aqui nem acolá, mas está dentro do coração de cada um, porque Jesus estabelece o reino dos céus como um reino imaterial, que não está na casa de pedra, não está no templo de pedra, não está na igreja de pedra, mas sim na igreja da alma, no altar do nosso coração. Então a construção desse reino de Deus, ela é íntima, imaterial, intransferível, cada um segundo suas obras. Pois bem, quando Jesus diz, concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que ele não aconteça que ele te entregue ao juiz. Quem é esse adversário? Quem é esse juiz? Quem é o oficial? E onde é essa prisão? E o que é essa pena? É isso que nós vamos falar hoje. Ora, o adversário, ele não está fora. O adversário está dentro de nós. Quero falar aqui de uma personalidade do século XX, chamado Nelson Mandela. Ficou 27 anos preso
julgado e condenado pelo então reino britânico que o encarcerou. Não quero entrar aqui naquilo que ele fez, mas ele tinha um ideal de lutar pela libertação do seu povo. A África do Sul, que vivia um apartheid que era divisão de classes, divisão de raça, homens brancos e homens negros, homens e mulheres. Pois bem, Nelson Mandela sai da prisão, Nelson Mandela faz a sua jornada e se torna presidente da África do Sul. Quando muitos o incentivavam a cortar as cabeças dos seus inimigos, ele fez um movimento chamado de concertação nacional. Ele chamava os torturadores, reunia os torturadores com as famílias e os torturados e dava a oportunidade desses torturadores, desses perseguidores, desses criminosos reconciliarem-se com suas vítimas. Ele dava a oportunidade do perdão. Tudo bem que alguns dirão que aquilo foi uma forçação, que aquilo foi falso, mas ele deu a oportunidade. E outra, num dos jantares que ele participou enquanto presidente da República da África do Sul, ele coloca à sua mesa o seu antigo carcereiro, que era também o seu torturador. E trata-o com gentileza. Nelson Mandela, ele incorpora aí o reconciliar com o teu adversário enquanto está a caminho com ele. E esses adversários externos conversam imediatamente com esses adversários externos conversam com os nossos adversários internos. A nossa culpa e a nossa mágoa. São os grandes adversários com os quais nós devemos nos reconciliar. A culpa para aqueles que cometeram crimes e a mágoa para aqueles que sofreram violências. Quem é esse adversário, a culpa e a mágoa? Nós temos que nos reconciliar, porque senão eles vão nos entregar ao juiz. Que juiz é esse? É a nossa consciência. É esse juiz, a nossa consciência, que vai nos entregar ao oficial de justiça. O que é o oficial de justiça? Aquele que oficializa, aquele que executa, aquele que realiza a justiça, que são todos aqueles que são responsáveis pelas nossas interações sociais, nossas amizades, nossos vínculos afetivos, nossas reencarnações. E a prisão é a nossa consciência culpada. A prisão é o nosso sentimento de culpa, é a nossa mágoa. A prisão é a nossa encarnação adoentada, enfermiça. Quero falar aqui uma coisa. Quando a gente reencarna, graças a Deus que a gente esquece o passado. Existe uma amnésia intelectual, embora nós vamos trazer muitas reminiscências, e uma memória afetiva, uma memória emotiva. Essa amnésia intelectual que fica no nosso subconsciente, aliás, essa memória que fica no nosso subconsciente, é lá onde estão os nossos acusadores, as mágoas e a nossa culpa. É ali que existe uma energia de culpa, uma sensação de culpa que instintivamente, que inconscientemente vai sabotar todas as nossas realizações se a gente não tomar as atitudes corretas de reconciliação. Então reconcilia-te contigo mesmo enquanto estás a caminho. Reconcilia-te contigo mesmo através do processo do perdão. Perdoar e pedir perdão. Porque enquanto a gente trazer mágoas, enquanto a gente trazer culpa, a gente vai ter um núcleo de desarmonia dentro do nosso psiquismo e vai estar sempre jogando na nossa vida material o seguinte: eu não mereço ser feliz porque eu sou culpado.
E o culpado, a consciência culpada, vai aos poucos implodindo nossos sonhos de realização. Por isso que é importante a gente se reconciliar com esses adversários íntimos, internos, de culpa e de mágoa. E quem é que não tem a mágoa, quem é que não tem a culpa dentro de si? Por isso que tem que ter a amnésia intelectual, quer dizer, a gente reaprender novamente, porque uma personalidade, um psiquismo infantil, que o espírito antigo reencarna e ele vai estar lá sob um psiquismo infantil moldável, maleável, que ele pode ali se reconciliar com os seus agressores ou com as suas vítimas de encarnações passadas. Então, o que eu quero dizer é que dentro do sistema judiciário do nosso psiquismo, nós precisamos traçar os elos da nossa libertação, através do processo de perdão, que está lá no livro do Kardec, acho que Céu e Inferno, o perdão em suas 3 etapas. Primeiro, é você se arrepender do mal que você fez. Segundo, é você expiar. E expiar é você se melhorar, muitas vezes pedindo para passar por aquela situação que você infligiu aos outros. E terceiro, o mais importante, segundo o qual não há perdão, palavras de Kardec, é a reparação. Por isso que a gente reencarna com os nossos afetos e os nossos desafetos. Nos círculos familiares, nos círculos menores de nossa interação social, isso é, do nosso relacionamento. E é ali com aquelas pessoas que nós vamos revisitar as oportunidades de crescimento intelectual e moral. Numa antiga aldeia chinesa, tinha uma linda noiva, uma jovenzinha, chamada Lili. E Lili que casou com o seu noivo. E o hábito era a Lili morar na casa da sogra. E a sogra, a grande matriarca, vivia ali com os filhos e suas noras, né, no dia a dia. Só que a Lili não se deu bem com a sogra. E Lili estava com ódio da sogra, ódio, ódio, ódio. E Lili vai até um mago daquela aldeia. E chegando para o mago, disse: Mago, eu quero matar a minha sogra. Eu quero um veneno. Quero acabar com ela porque ela faz a minha vida um inferno. Ela não me deixa cuidar do meu marido. Ela sempre interfere nas relações do dia a dia, naquilo que a gente está fazendo, na comida que eu faço. Então o mago falou: tá aqui o veneno. Só que se você der tudo para ela, ela vai morrer e todo mundo vai saber que é você porque você tem ódio da sua sogra. Então você vai colocar 3 gotinhas no chá dela todos os dias, durante 6 meses. E quando der 6 meses certinho, ela vai morrer. Mas trate-a bem, para que ela não desconfie. Trate-a bem e vai dando chazinho para todos os dias. E feito isso, Lili pegou o veneno e foi. Fez um chá, chamou a sogra, pediu desculpas para a sogra, falou que queria recomeçar aquela relação com ela e que fez um chá para ver se ela gostava do chá. A sogra tomou o chá, gostou muito e no dia seguinte também, elas foram se dando bem. Quando estava para dar 6 meses, Lili corre até o mago e fala: Mago, eu preciso urgente do antídoto, porque eu não quero mais que a minha sogra morra. Ela é uma boa pessoa, ela ama o meu marido e só se preocupa com o bem-estar dele, e eu, enciumada, queria o meu marido só para mim. Mas o meu marido é filho da minha sogra, ela é a mãe, e toda mãe ama o seu filho. Eu não quero que ela morra, eu preciso urgentemente do antídoto. O mago então diz a Lili que, olha, não existe antídoto para aquilo que eu te dei. Lili fica desesperada, mas o mago já a acalma dizendo: Filha, eu não te dei veneno, eu te dei vitamina. O que você precisava era um tempo de boa vontade com sua sogra. A Lili queria matar a sogra, porque ela tinha mágoa e não sabia trabalhar com a mágoa. E exteriorizava a mágoa em ódio, em processo de ira, de envenenamento de si mesma.
E quando o mago lhe deu aquele suposto veneno, ela abaixou a guarda e ela adotou uma nova postura. E gradativamente, com uma nova postura, recomeçando do zero, ela aprendeu a amar a sogra, a mãe do seu esposo. Muito bem. Todos nós temos um pouco de Lili em nosso coração. Todos nós queremos matar aquilo que nos fere. Mas muitas vezes o que nós precisamos é de tempo. Tempo e recomeçar novamente as nossas relações. Saibamos nos reconciliar com os nossos adversários enquanto estamos a caminho com ele. Para que esse adversário não nos entregue a nossa consciência, que a nossa consciência não nos aprisione nos processos de culpa e de mágoa, e a gente só vai sair desse processo até pagar o último ceitil, até resgatar o último pecado, até resgatar a última culpa, até resgatar a última ofensa proferida. Todos nós trazemos um pouco da sogra. A gente ama aquilo que a gente gosta e a gente defende. Os nossos adversários maiores não estão do lado de fora, estão dentro do nosso coração. É com a nossa alma, com a nossa consciência que nós devemos reconciliar. Fazer as pazes conosco mesmo. Foi o que Paulo de Tarso fez às portas de Damasco. Quando ele cai enceguecido, ouve a voz maravilhosa de Jesus dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali ele percebeu o quanto ele errou. E Saulo se arrependeu e não deu tempo para o remorso o fazer sofrer. Se arrepende e imediatamente inicia um processo de expiação, um processo de autocura, um processo de autodescobrimento, vai morar no deserto, à beira da trilha das caravanas, vai trabalhar como tapeceiro, ofício que seu pai o ensinou, mesmo sendo de uma família nobre, e ali ele fazendo tapetes, sandálias, ele durante 2 anos, ele faz a sua expiação, ele se torna melhor, e depois ele vai fazer a reparação. Ele vai servir a Jesus, a quem ele tanto perseguiu, e aos seus seguidores. E Paulo de Tarso, do maior perseguidor de Cristo e dos cristãos, se transforma no maior divulgador da sua doutrina libertadora e transformou o mundo todo. E Jesus soube muito bem escolher aquele vaso valioso. Um sujeito com mais de uma nacionalidade, um poliglota, uma pessoa culta que desceu ao fundo do poço e dali ressurge feito uma fênix, como o apóstolo dos gentios. E ele leva o evangelho do Cristo a toda a Europa, a toda a Ásia, a todo o mundo conhecido naquela época, fazendo a reparação da repressão que ele fazia, a divulgação que ele passou a fazer. Paulo de Tarso se reconciliou e se transformou, transformando o mundo todo. É isso que a gente tem que lembrar, que Jesus não falou a homens e mulheres do primeiro século da era cristã. Jesus falou e fala para todos nós, espíritos imortais, aqui na Terra, ou na constelação de Capela, ou seja, em qualquer sistema planetário. Jesus fala da lei de Deus, que ela é universal. E que bom a gente poder conversar sobre Jesus, esse ser transcendental, essa pessoa maravilhosa, esse doutor das leis e do amor, esse rabi, esse professor, esse psicólogo,
que tão bem nos faz a todos nós. Quem tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, isso é, cada um entende o seu evangelho com a régua do próprio coração. Vamos e não pecamos mais, para que nós não sejamos refém da nossa própria consciência. Eu agradeço a oportunidade e até mais. Muito obrigado.